Shalom, graça e paz. Vamos para a nossa live semanal. Vamos aguardar que o pessoal entrando aos pouquinhos. Vamos testar o áudio para ver se está tudo ok. Bom dia, bom dia, bom dia, Conceição. Bom dia, pessoal abençoado de Deus. Vamos aguardar o povo entrar para nós iniciarmos. Bom dia, Savana. Bom dia. Meu áudio está chegando bem para vocês aí? Se estiver chegando bem, daqui a pouco nós já vamos começar. Estão conseguindo me ouvir bem? Que bom, Conceição. Glória a Deus por isso. Bom dia, Pastor Douglas, lá de Pará, Maracanã. Dá um abraço na turma aí. Glória a Deus. Tá chegando bem meu áudio para você aí, mestre? Bom dia, Lu. Bom dia. Bom dia. Meu áudio tá bem? Tá chegando bom? Ei, que bom. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, pessoal. Bom dia, meu povo. Bom dia, Lu. Bom dia. Bom dia, Alice. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Que bênção. La 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 la. Bom dia, pastor Alisson do Pará, paraense abençoado de Deus, cheio do fogo do Espírito. Um beijo no seu coração. La 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 la. Oh, Jesus. Glória a Deus. Enquanto o pessoal entra um pouquinho aí, tem uma canção bem tradicional mesmo, israelita. Eu não sei tocar, porque as notas deles são bem diferentes. Mas é sobre o tema que nós vamos falar hoje, sobre audição. Estou pegando o violãozinho aqui, vamos ver se dá certo. Enquanto o pessoal entra aí. É aqui, ó. La 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 la. La 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 la.
Shema Israel, Eloheinu, Shema Essa música é uma música da cultura judaica que fala sobre ouça Israel, baseada aqui em Deuteronômio capítulo 6, ou Devarim, né? Devarim ou Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Diz a palavra: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Olha que coisa interessante. Mandamentos, estatutos que o Senhor ensinou para cumprir na terra da promessa. Não é cumprir antes de ter a promessa e depois esquecer. É cumprir também na promessa. Aqui nós podemos fazer um parente muito grande, porque as pessoas passam a obedecer, a ouvir a voz de Deus, antes de entrar na bênção, antes de entrar na promessa, antes de desfrutar do melhor de Deus. E muitas pessoas, quando passa a viver o melhor de Deus, quando passa a desfrutar da bênção de Deus, elas acabam deixando de ouvir aquilo que Deus tinha falado antes. E é muito interessante essa história, não existe coincidência dentro da palavra de Deus. Por causa do ouvido, a mulher deu ouvido à serpente, ela foi expulsa do paraíso. E é interessante também que os dois templos de Israel, tanto o primeiro quanto o segundo, o primeiro Nabucodonosor invadiu, ele meteu fogo no templo, destruiu e saqueou todos os utensílios sagrados dentro da casa de Deus e meteu fogo no dia 9 de Av. Preste bem atenção nisso, 9 de Av. Depois, no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano, o Imperador Romano, entraram, queimaram a cidade, queimaram o templo, o segundo templo, esse é o segundo templo. Entre o primeiro e o segundo templo dá 400 anos, 400 e poucos anos de diferença um do outro. E entraram no dia 9 de Av também e queimaram o templo e saquearam os utensílios sagrados. Será que é coincidência tanto o primeiro templo quanto o segundo templo serem queimados no mesmo dia? E em que mês foi isso? Mês de Av. Mês de Av no calendário bíblico. E se nós pegarmos a tribo que está ligada a esse mês, é a tribo de Simeão. E a palavra Simeão no hebraico significa ouvir, audição. Por isso que nós precisamos entender, porque Deus deixou claro para o povo da promessa: eu vou levar vocês a uma terra que mana leite e mel. E ali vocês vão constituir família, vão constituir a vida de vocês, vão desfrutar de toda a promessa. Se vocês derem ouvido à minha voz, se vocês ouvirem a minha voz e guardar os meus mandamentos, vocês vão estar seguros lá dentro. Porém, se não derem ouvidos à minha voz, então vocês vão perder a bênção de Deus. E é interessante que os dois templos, tanto o primeiro, quando o Nabucodonosor invadiu, quanto o segundo, que o imperador romano invadiu, tanto jogou fogo, como também roubou e saqueou todos os utensílios sagrados do templo, foi exatamente no mês que denominamos como mês do ouvido, mês da audição. Será que é coincidência? Isso é para mostrar
por eles não terem dado ouvido aos mandamentos de Deus, então a destruição chegou ao templo, queimados e assim por diante. Então nós entendemos que com Deus não se pode brincar. Existem pessoas que ouvem, obedecem ao Senhor antes de entrar na terra. Mas depois que entra na terra, depois que está desfrutando, acha que pode viver livremente. Sempre vai ter uma duplicata, sempre vai ter aí uma conta a ser paga no futuro. Não adianta a gente brincar, não adianta a gente inventar de ser cristão, nós temos que dar ouvido. Por isso que aqui em Deuteronômio 6,4, nessa orientação, diz assim: quando vocês estiverem lá dentro da terra, obedeça, continuam obedecendo. Quanto mais você recebe de Deus, quanto mais Deus te coloca em patamares elevados, mais o seu nível de obediência precisa ser também colocado em prática. Não adianta você obedecer quando você não tem nada. Você tem que obedecer quando tem tudo. Quando Deus está fazendo isso para a sua vida. Talvez você fez voto. Eu conheço pessoas que fizeram votos e votos e votos. Se Deus me abençoar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Voto de tolo, porque Deus abençoou e a pessoa não cumpriu. Então são situações que nós precisamos tomar cuidado, porque um dia a duplicata chega. Um dia a conta chega. E aí ele diz: para temer ao Senhor teu Deus e guardar todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Eu te ordeno, é uma ordem. Tu, o teu filho e o filho do teu filho, as próximas gerações, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. A obediência prolonga a nossa vida. E aí o versículo 3 diz assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares para que bem te suceda. Atenta para guardares. Ouve, Shema Israel, Shema, ouvido, ouça Israel, e atenta para guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouça, ouça. Ouvir aqui, Shema, significa obedecer. É a palavra, a pessoa não escuta, ela obedece. Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí depois você entra em Deuteronômio capítulo 28, no 27, Deus ele faz uma revisão novamente desses mandamentos, e no versículo 28, o texto que você conhece, o versículo 1, ele diz: será que se ouvires, Shema, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, certamente essas berahás, essas bênçãos virão e te alcançarão. Mais uma vez, dando ênfase no ouvido, mais uma vez na audição, na obediência. Aí o versículo 15 diz o seguinte: se não deres ouvido, se não fores atento a ouvir a voz do Senhor teu Deus, então essas quelalás virão sobre ti e te alcançarão. O que são quelalás? São maldições. Maldições. A bênção e a maldição está no nosso poder de ouvir. Se você ouve, você tem a bênção. Se você não ouve, você cai de posição. A palavra maldição aqui, quelalá, incluído aqui, é uma pessoa que cai de nível. A maldição aqui é uma pessoa que tinha uma bênção e ele caiu de nível. Isso é uma quelalá. Então isso significa uma pessoa que não deu ouvido à voz do Senhor teu Deus. E existe na história bíblica e também na história de Israel que os dois templos, que são as coisas mais gloriosas que aconteceu para o povo judeu, foi queimado e destruído justamente no mês de Av. No mês de Av, no 5º mês bíblico, que a tribo que Deus associou a esse mês, lá de Números 2, é Simeão, que significa ouvir. Então, ouvir, audição. Você sabia que a labirintite, ele é uma enfermidade que dá na audição, no ouvido, é um problema no ouvido?
E o que acontece? A pessoa perde o equilíbrio. Ouvido e equilíbrio está ligado. Quando uma pessoa tem labirintite, o problema é no ouvido. E se ela tem um problema no ouvido, uma inflamação no ouvido, alguma coisa dentro do ouvido, ela vai ficar tonta, com vertigem. Ela pode até cair no chão e perder o equilíbrio dos seus passos. Por que será a audição é tão importante para as nossas vidas? Porque ela mantém o equilíbrio do homem. Ela mantém o corpo do homem, a matéria do homem estabelecida. Por isso que Deus ele diz, Shema Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Ouça Israel. Shema significa ouça. Shimeon, Shema, Shimeon, está vendo que vem da mesma raiz? Ouvir, ouça. O Senhor Deus é o único Deus. Aí a pergunta para você é o seguinte: a fé vem por onde? Por ouvir a voz de Deus. Se nós ouvimos a palavra de Deus, se nós ouvimos os mandamentos e obedecemos, temos o cuidado de guardar e obedecer, então, aquilo que diz aqui em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 6, o versículo 3, diz assim, ó: ouve, pois, Israel, e atenta em guardar, para que bem te suceda. Você vai ter um sucesso com isso. E muito te multipliques, como disse o Senhor Deus Pai, na terra que mana leite e mel. Fora isso, os seus dias também são prolongados. Então, o que eu queria deixar para você esse dia, para nós guardarmos isso no nosso coração, é você manter o seu coração aberto e os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus e guardar, obedecer os mandamentos do Senhor, obedecer a voz de Deus, não antes da promessa, mas dentro da promessa. Ele diz, quando vocês entrarem na terra que eu estou dando para vocês, não deixem de ouvir e guardar aquilo que eu estou dizendo hoje. Então, o meu sucesso, o seu sucesso, o sucesso de toda a humanidade depende em ouvir a voz de Deus. Ouça, Israel, ouça, igreja. Quando nós olhamos para as cartas, para o Apocalipse, e ali no final de cada palavra que é liberada para o anjo da igreja que está em Apocalipse é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Você percebe como é importante ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Então você precisa ouvir a voz de Deus para que você vá bem, para que seus dias se prolonguem. Se você não guardar os mandamentos, apenas escutar e não der ouvido, e não obedecer, e não se ficar atento para guardar, você vai perder o equilíbrio da vida. As bênçãos, as berahás de Deus, as bênçãos de Deus se tornarão ou se diminuirão como quelalá, ou se modificarão em uma quelalá, um nível que desceu. E Deus não quer que você desça do nível. Deus quer que você continue cabeça. Deus quer que você continue próspero. Deus quer que você tenha saúde. Ouça, igreja. Ouça, Israel. E agora vou tentar aqui essa música antiga, tradicional deles. Vou tentar trazer essa canção para vocês. Eu não sou um Lucas Paulo da vida, não sou aí um Carlinho, não sou um Lucas, mas eu vou tentar, né? Ó. La 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 la. Ouve, Israel, o Senhor é o Deus. Ouve, Israel, o Senhor é o único.
Ouça, igreja, ouve. Senhor, abençoa os nossos ouvidos, abençoa, Senhor, toda essa parte, Espírito Santo de Deus, para que a gente possa te honrar, te glorificar, te bendizer. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ouvir a Tua voz, porque a bênção e a maldição, Senhor, está totalmente vinculada se ouvirmos ou não a Tua voz. Precisamos ouvir a Tua voz. Senhor, abra os ouvidos deste povo, para que eles ouçam, ó Deus, a Tua voz, e não somente isso, tem cuidado de guardar o que o Senhor tem falado. Nós abençoamos, consagramos nossa audição, consagramos nossos ouvidos, e que nós tenhamos, ó Deus, o nosso ouvido atento a ouvir a Tua voz e guardar os Teus mandamentos, guardar os Teus estatutos, estarmos firmes, ó Deus, dentro da Tua promessa. Queremos Te honrar, queremos Te glorificar por esta manhã gloriosa, no nome do Senhor Jesus. Ouça, igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça, Israel de Deus. Ouça, o Senhor Deus é o único Deus. Não negocie o ouvir a palavra de Deus e dar crédito a outras coisas que não seja a palavra de Deus. Um beijo no seu coração e que o Eterno continue te abençoando sempre. Shalom!